Boa noite a todos. Mais uma vez o Senhor nos proporciona esse momento aqui, né? Que seja um momento da gente poder desfrutar e compartilhar uma porção da palavra de Deus, né? A gente sabe que em nós mesmos nós não temos nada para oferecer, mas o Espírito que habita em nós possa nos conduzir e nos trazer à memória aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Não é mesmo? Esse hino que a gente cantou, eu gosto muito da colocação que o escritor coloca, né? Ele fala de algo, eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Eu não entendo, mas eu confio. Né? Ele usa a expressão, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Ele não sabe por que Deus fez tudo isso através de Jesus Cristo para nos salvar. Mas uma coisa ele declara aqui no refrão, quando ele diz, porém, mas eu sei em quem eu creio. Eu não conheço na sua totalidade. Prossigamos a conhecer ao Senhor. Eu não consigo entender isso. Mas eu sei em quem eu creio. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, esse hino, o escritor, ele traz para a gente uma tranquilidade e um alívio para as perspectivas nossas, que muitas das vezes é vencida pela dificuldade que nós passamos e pela expectativa do amanhã que às vezes nos amedronta. Portanto, ele vai dizer no versículo, na estrofe 2, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei. Se maus ou belos dias vêm, se vai vir maus ou belos dias virá. Mas eu sei que eu creio. Eu sei que Ele é poderoso, irmãos. É isso que tem que nos trazer conforto em meio às dificuldades que porventura passamos. É isso que possa nos trazer disposição para continuar a caminhada. Isso que deve nos trazer essa expectativa que nós sabemos em quem eu creio. E eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Que grande dia é esse, hein? É o dia que nós vamos concluir os nossos anseios e desejos, aquele dia que nós vamos alcançar os nossos projetos. É aquele grande dia que nós estaremos na presença dele. Vai ser tão fascinante, eu usei uma expressão, eu sempre uso a expressão, é tão fascinante, na presença do Senhor, vai ser tão grandioso, que ouro vai ser o lugar de pisar. Ouro vai ser lugar de pisar. Você vê a importância, você vê a grandiosidade da presença de Deus. Ouro vai ser aonde a gente vai andar, né? A gente vai andar. A gente luta tanto para ter ouro aqui, né? A gente guarda. Eu fui em São Paulo uma vez, mandei fazer uma aliança de moeda. Eu vou em São Paulo, vou fazer uma moeda, para ninguém me roubar a minha aliança. Arranca até o dedo, gente. Tá vendo? É isso aí. Fico preocupado com ouro, guardando, né? Mas naquele dia a gente vai arranjar isso aí, em ruas de ouro e cristal, para a gente perceber, irmãos, como vai ser fantástico na presença do Senhor. Por causa que o escritor diz assim, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele grande dia. Né? Então que a gente possa espelhar nisso e viver uma vida mais leve. Né? Viver uma vida mais leve. Eu sempre gosto de falar essa palavra, viver uma vida mais leve. Às vezes não é difícil. Às vezes é difícil viver uma vida leve, mas que a gente tem esse âncora, né? esse ponto firme para a gente buscar nas nossas lutas internas
né? Os nossos desafios internos que cada um de nós tem, a gente possa ter esse porto seguro. O Senhor, nós depositamos a nossa fé e esperança nele. E Ele guarda. Ele vai nos guardar. Ele nos guardará, Ele nos conduzirá e nós encontraremos o Senhor. Né? Então, quando nós estivermos passando por aquele momento conflito interno, que a gente possa ter essa expectativa, essa esperança, que isso seja algo que a gente possa se firmar em meio aos turbilhões de sentimento que nos bombardeia cada dia, diante das dificuldades, diante dos projetos, diante das limitações físicas, diante das coisas que nos amedrontam, né? Que às vezes nos rouba a tranquilidade, não é mesmo? A gente possa viver com essa expectativa. E nessa noite a gente queria compartilhar mais um pouco da porção do Senhor no final da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. A gente queria compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui, capítulo 4, a partir do versículo 2, né? Os irmãos têm a liberdade de estar compartilhando, né? A gente está aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus, irmãos. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Paulo, no final dessa carta, ele chega e ele começa, ele falando essas palavras aqui, ele vai dizer assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Cada um. E a partir do versículo 7 ele começa a saudar os irmãos, aqueles que lutaram com ele, que contribuíram com ele na sua trajetória, na sua vida ali, naquele momento difícil, né? E ele começa a falar aqui que eu digo aos irmãos: Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos fará saber tudo o que por mim aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeito e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúdo-vos, Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja de Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, Paulo, nessas palavras aqui, nessa carta,
ele continua a mesma temática da carta, as finalidades das cartas. A finalidade das cartas é trazer ensino para a igreja. Se nós somos igreja de Cristo, esses ensinos, ele nos alcança hoje grandemente. Os ensinos que Paulo ensina nas cartas, ela foi útil para aquele tempo, e ela é útil para o nosso tempo, e ela vai ser útil amanhã novamente. Enquanto a igreja estiver aqui, essas palavras vai ter utilidade. Não porque essas palavras têm poder, porque isso aqui não tem poder místico. Ela tem poder quando a gente consegue entender e aplicar em nossas vidas. O poder não está na palavra simplesmente. Aqui não é um mantra a qual nós declaramos vitória através dessas colocações desses mantras. Não é isso, né? Mas são palavras que instruem a nossa caminhada. Palavras que instruiu a igreja no passado e tem condição de instruir cada um de nós, independente da posição social, intelectual, independente de qualquer coisa. Essa palavra, ela alcança, ela tem guarita, ela serve para ensinar qualquer um. E as palavras de Paulo nas cartas têm essa finalidade: ensinar a igreja a caminhar como igreja. Não é mesmo? Porque nós nascemos de novo em Cristo. Se nós nascemos de novo em Cristo, nós temos que aprender novamente, se posicionar diante das coisas que esse mundo nos proporciona. Nós temos que aprender a caminhar. Né? E Paulo, ele começa nesse versículo 2, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Ele lembra a utilidade, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Mistério de Cristo. O pedido de Paulo à igreja é que ele pudesse, que orasse por ele, para que ele tivesse condição de falar de Cristo. Ele não pede nas suas orações prosperidade, cura. Não estou dizendo que isso é errado, essa petição, irmãos. Estou dizendo, mas você vê que a prioridade dele é a propagação do Evangelho. Propagação do Evangelho. E nós também temos que ter essa disposição, né? Então ele lembra aqui, Paulo nunca vai dizer que ele é preso do sistema romano. Ele sempre diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Né? Porque para o sistema romano, ele estava ali, mas aquela limitação territorial pela prisão não era lamento nas suas cartas. Ele não lamenta nas suas cartas. Ele sempre vai usar a expressão: eu sou um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro de Cristo. Né? Ele entendia isso. Ele era um prisioneiro, tentando trazer para nós o quanto Jesus era grande na vida dele, a ponto de ele ser um prisioneiro de Cristo. Pode falar. Tem que Paulo, um homem dessa envergadura e calibre, um homem que pregou o evangelho no Areópago junto a pessoas muito conhecedoras, né, das coisas do mundo, pregou para muitos reis, pedindo aos irmãos que orassem por uma oportunidade para evangelizar. E às vezes a gente acha que pessoas tão grandes como essas não precisariam disso. Se eles precisam, quanto mais nós. E às vezes a gente, no nosso orgulho, não pensa dessa forma. Isso aí. E um ponto importante, irmãos, o Paulo ele vai usar uma expressão lá em Filipenses, vai dizer assim, ele vai falando das dificuldades que ele teve, ele fala assim: isto tudo me foi motivo, não. Ele usa uma outra palavra, deixa eu ver se eu acho aqui a palavra que ele usa. Vou ver rapidinho, a gente consegue achar a palavra que ele usa aqui. Das minhas prisões em Cristo foram manifestas. Aí. Quero que, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram contribuíram. Olha só.
as coisas que me aconteceram. O que aconteceu com Paulo? O cara apanhou, o cara viveu quando ele conta ali, né? Apanhou de vara, de chico, foi preso, naufrágio. Ele fala assim, tudo contribuiu. Todas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior prejuízo. Proveito, né? Proveito. Tudo aconteceu para maior proveito. Não é mesmo? Então Paulo não lamentava o local que ele estava, ele aproveitava. Isso tem que trazer para nós, irmãos. Tem que trazer para mim. O lugar que a vida nos condiciona. Entende? Quando eu falo isso aqui, irmão, você não sabe o quanto isso me cobra. Não sabe o quanto isso me cobra. De a gente poder maior proveito. Maior proveito. Essa palavra, quando eu leio esse versículo, me cobra muito pouco proveito. Quando eu olho para dentro de mim, a gente percebe muito pouco proveito. Né? Então, ele fala de derrota, de coisas terríveis. Ele fala assim, foi maior, tudo que aconteceu foi maior proveito para o Evangelho. Quando a gente começa a encarar a vida com essa ótica, irmãos, a gente começa a ter mais esperança. A gente consegue superar, muitas das vezes, as dificuldades que nos rodeiam, né? Então ele vai falar, então ele usa essa expressão aqui, então esse versículo, aí dizendo, né? Pelo que estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Como me convém falar. Para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E que ele fala andar com sabedoria com os que estão de fora? E os de dentro? Vamos tratar os de dentro. Pode tratar do que é jeito, será? E fala para remir, né? Andar com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Aí ele vai falar mais à frente. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, andai em sabedoria para os que estão de fora. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Andar com sabedoria que estão de fora. Ele está querendo trazer aqui para a gente possa ter sensibilidade para poder andar de forma a transmitir a mensagem do Senhor. Oi? Testemunho. Não é? Eu entendo isso aqui. Porque os que estão de dentro, Paulo, na lógica dele, os que estão de dentro, ele vai tratar bem. É comum, você vai tratar bem, né? Que ele espera aqui. Não é mesmo? Que os colossenses tinham essa qualidade. Você lembra das duas qualidades que eles tinham lá no capítulo 1? Olha que as qualidades dessa igreja, quer ver? Olha só. Porquanto ouvimos, olha o versículo 4 do capítulo 1. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, seria lógica a nossa caminhada tratar bem os que são de dentro. Sabe por que tratar bem os que são de dentro? Porque os de dentro é o quê? É irmão. Você está entendendo a lógica? Né? Quando a gente olha nessa ótica, a gente vai. Então, essa era. Porque ele falou assim: andar com sabedoria com os que estão de fora. Os de fora. O de fora a gente precisa alcançar. Com o servo do Senhor é muito maior do que nós.
relacionamos, todos nós relacionamos com os lá de fora. Até as brincadeiras. Porque às vezes uma palavra que nós falamos erradamente vai prejudicar o raciocínio, o comportamento daquele que está ouvindo. E nos julga. E hoje está assim, muito comum das pessoas quererem agradar o outro, achando que agradando naquele poste dele vai trazer efeito para o Evangelho. E não é. Nós temos que ter uma sabedoria grande. Temperado com sal. Temperado com sal, como falou aí. E outra coisa, lembrando de, eu acho que a gente pode falar porque ele não vai, se vai descer. Lembrando a respeito do Guilherme, que ele tem pouca idade. Por que nós não sabemos? Daqui uns dias ele vai ser igual esse pregador que a gente vê que o pregador anda na Bíblia, passeia na Bíblia, sabendo tudo. Mas por que ele sabe tudo? Ele estudou, ele procurou. Então, o nosso compromisso com Deus é muito grande. Essa passagem que você está nos trazendo é muito importante. Nosso dia a dia. É isso aí. Então, é essa colocação, né? Porque o andar com sabedoria que estão de fora é isso aí. É para que eles possam crer em Jesus. Né? Paulo ele usa uma palavra que eu acho muito interessante quando ele fala assim: eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Né? Você está vendo a segunda intenção dele? Há uma segunda intenção por trás. Não é mesmo? Só que as segundas intenções, às vezes, são com outros interesses. Nós temos que ter as segundas intenções, né? Às vezes nós temos segundas intenções com outros interesses. Não é mesmo? A gente sempre tem uma segunda intenção, mas com outros interesses. Então, que a gente possa nos domesticar ou nos educar no sentido de ter uma segunda intenção com a finalidade de propagar o Evangelho, de propagar a Cristo. Né? A gente possa ter essa segunda intenção. Não é mesmo? Uma segunda intenção nessa temática. Então, o interessante é que a Naí falou sobre o envolver com as pessoas lá fora. E a gente realmente, e a palavra de Deus diz para que a gente não distancie. Né? Paulo vai falar lá, né, para a gente não desassociar dos devassos desse mundo, né, dos idólatras desse mundo. Você lembra essa passagem? Está lá em 1 Coríntios, parece? Vamos ver se nós achamos esse versículo. Vamos ver qual você acha o versículo aí. Oi? Coríntios. Aqui. Aqui é o capítulo 5, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Né? Ele fala no versículo 9, já por carta, no versículo 9, né? Já por carta tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O versículo 10 isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então não tem como você desassociar.
Você não vai caminhar no mesmo caminho. Não é caminhar no mesmo caminho. É respeitar o posicionamento, mas de uma forma temperada. O Espírito Santo vai ter que guiar você aí. Não é mesmo? Eu não tenho uma receita aqui para você como proceder. Que cada um de nós possa desenvolver isso. Temperar com sal. Né? Na medida. Nem sal de mais e nem sal de menos. Um limite, um equilíbrio. Né? Paulo ele vai falar assim, eu me faço judeu, porque o judeu ele combatia o judaísmo. Ele combatia o judaísmo, não o judeu. O judeu é pessoa. O judaísmo é uma proposta, era um ensinamento. Não é mesmo? Porque tudo isso aqui é resultado, toda essa depravação aqui não é pessoas. São coisas que pessoas praticam. Né? Então nós podemos rejeitar o pecado, mas não rejeitar o pecador. Não é mesmo? Nós temos que rejeitar o pecado da pessoa, mas o pecador nós não podemos desprezar o pecador. Porque tudo isso aqui é resultado, idolatria, né? É ação de pessoas, não é concreto. Não é concreto, são ações, atitude. Né? Então, devasso, né? Avarento. São pecados de pessoas. Ele fala para a gente rejeitar aquele que se diz irmão e faz isso aí. Próximo versículo. Isso aí. Mas por que ele fala irmão? Porque o irmão, ele pode te corromper. Você está vendo a colocação? Então por que ele não quer que você se associe com quem diz irmão e avarento? Porque o irmão, ele pode te corromper, ele pode te induzir. Não é mesmo? Ele pode te induzir. Então, eu creio que a colocação é mais ou menos por aí, né? Agora, os do mundo, você não vai andar no mesmo caminho, mas você também não vai jogar pedra. Não é mesmo? Você não vai jogar pedra na pessoa porque ele é aquilo, aquilo outro. Não é mesmo? De idolatria, então muitos acham que é só negócio de imagem, de escultura, não, mas é tudo aquilo que a pessoa gosta exageradamente e coloca no lugar de Deus. Uhum. Tem muita gente que idolatra um carro, um time de futebol, um político. Sei. Então andar com sabedoria com os de fora, andar com sabedoria, inteligência, né? Conhecimento e sabedoria. Eu tenho a definição que eu gosto da definição de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando você sabe que tomate é fruta. Isso é conhecimento. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Sabedoria. Sabedoria é como usar o seu conhecimento. Não é mesmo? Tá entendendo como é que funciona? Andai com sabedoria. Sabedoria é tentar discernir aquilo que vai ser mais útil no momento. Isso é sabedoria. É saber o que vai ser mais útil. Né? Então, sabedoria está na aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento vai nos proporcionar sabedoria. Tem pessoa sábia que tem pouca instrução. Tem pouca instrução. Né? Mas tem atitudes de sabedoria. Então, sabedoria, andai com sabedoria com que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo. Pode falar. Para contrapor a parte de se fazer de judeu para ganhar judeu e também não se afastar daqueles que são avarentos, os pecadores deste mundo. Um contraponto a isso, né, para a gente manter o equilíbrio, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, que lá fala para a gente não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então é um equilíbrio que eu acho que às vezes é difícil, né? Por isso que a gente precisa daquela expressão que eu falo também, que a gente precisa usar a nossa consciência treinada pela palavra de Deus para saber as ocasiões, o que a gente deve ou não deve fazer.
Porque como a gente vai continuar junto daquele que é descrente, é pecador, e ao mesmo tempo reprovar suas obras infrutíferas. Então a gente tem tem que equilibrar, né? Para a gente não ser cúmplice também das maldades, das coisas erradas que ele faz, né? Não ser incentivador, né? Incentivador, apoiador. Não. Aí, irmãos, é um dilema que cada um de nós vai ter que lutar para resolver. Como agir? Quem pode destruir o seu Espírito Santo de Deus, o Senhor, eu não tenho como. Não é mesmo? Como agir em situações? Aí ele vai usar essa sabedoria e a vossa palavra. Aí ele vem para a palavra. Porque a palavra, ela é fantástica, a palavra. Que a Nay falou. Mas uma palavra você pode distanciar ou pode aproximar. De acordo com a sua palavra. Então ele vai falar assim, olha o que ele fala. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Agradável é outro dilema que você vai ter. Como trazer uma palavra agradável que não compactua com a prática do pecado? Difícil, né? Não seja, como é que é? Com as obras infrutíferas. Como? Eu não tenho resposta não, irmão. Eu não tenho resposta não. Né? Então, ele vem e fala, a vossa palavra seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Pedro vai dar um palpite para a gente. Pedro vai dar uma palavra sobre isso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, me parece. Vê se aí. Capítulo 3. Talvez é esse. É isso aí. Esse é o versículo. 1 Pedro. Da 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mas tem um processo. Tem um processo, irmãos. Tem um processo. É isso aí, ó. Pode ler aí. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados. Olha só. Mas antes... temos que estar santificados. Antes, santificai. Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Uma outra situação. Eu preciso muito corrigir esse grande erro. Se alguém me aborrecer, eu tenho convicção que eu demonstro no semblante. Que coisa horrível. Em vez de você segurar ali, né? Tem pessoas que relaxam e tem uma palavra meiga, uma palavra... É isso que nós precisamos. Desenvolver isso. Não é? Olha só. Então... Se nós estivermos constantemente envolvido com essa intimidade com o Senhor, nós vamos ter condição de resolver o final. Ele vai dar sabedoria, né? Vai dar. É isso aí. Então esse é o princípio. Então Pedro vai dar um conselho, porque eu não tenho resposta como responder, né, de uma forma agradável às pessoas. De uma forma que a gente não compactua com o seu pecado, não é? Então ele vai dar um palpite, um conselho para nós. Ele diz, né? Antes santificai a Cristo como Senhor. Então quando eu tenho o Senhor, como um preso do Senhor, eu vou ser cativo a Ele. Tá vendo? É isso que Paulo transmitia, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificar a Cristo como Senhor.
né? Porque aquilo que nós vemos, quando nós botamos algo nesse sentido de superioridade em nós, a gente vai viver de uma forma agradável. Não é? Antes de santificar a Cristo em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. Mansidão e temor. Né? A mansidão no sentido disso que a Anaí está falando, sobre transmitir uma tranquilidade, e o temor no sentido o que Deus espera de cada um das pessoas. O temor no sentido de temer ao Senhor mesmo. Temor do conhecimento da ira de Deus sobre todo aquele que não é crente em Jesus. Esse temor também possa nos proporcionar convicção, o temor de saber que o Senhor trará juízo sobre toda impiedade. O Senhor trará juízo sobre todo aquele que não creu em Jesus como Salvador. Né? Quando a gente fala de ira de Deus, irmãos, choca as pessoas. Mas são verdades da palavra de Deus. São verdades da palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele começa com uma má notícia. Ele não começa com a notícia boa. Ele começa com a má notícia. Romanos capítulo 3. Não há ninguém que busque Deus. Não há nenhum sequer, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Todos se extraviaram. Né? Então, quando eu vejo essa palavra temor aqui, eu vejo com essa perspectiva. Essa perspectiva. Temor mesmo. Não um temor do sentido de respeito, mas um temor. Né, da seriedade de Deus, né? Então responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está entendendo? Palavra com sabedoria, né? Palavra com sabedoria, deixa eu só voltar aqui para mim ver a expressão exata. Palavra com sabedoria, agradável e temperada com sal. Medida certa. Nem de mais e nem de menos. Temperada com sal. Né? Temperada com sal para que saibais como vos convém responder. Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer, Provérbio 25:11, bota Provérbio 25:11, sobre a palavra, olha só. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata. Quando uma palavra é dita ao seu tempo. Temperada, uma palavra agradável, uma palavra de temor, né? Quando é dita ao seu tempo. Temperada com sal. É como maçãs de ouro em salva de prata. Assim a palavra dita ao seu tempo. Vai ter a sua utilidade. Tem até preocupação o crente, ele precisa também o discernimento, ter o discernimento com a pessoa, porque tem pessoas, não é provocante, é zombadores. Olha o que me aconteceu uma vez. Eu vou falar, eu errei. Não sei. Não sei, mas eu me preocupo com isso. Tem uma pessoa muito amiga nossa, isso já tem bastante, e ele
bebe muito. E foi lá para casa. Enjoado, sabe aquele beberrão quando começa aquela conversa? Enjoado, né? Não é? Tem um amigo, só contar só rapidinho, falando sobre bebo, né? Tem um amigo meu que ele bebe, ele fica bebendo, quer abraçar o sujeito, sabe? Aí você fica empurrando ele, né? Mas quando ele tá ação, ele é tímido. Aí ele tá na ação, fala, vem cá, vou te abraçar, agora te abraçar. Aí ele não quer, mas quando ele tá ação, ele não quer abraçar. Que ele já tinha conversado muito e eu vou bastante serviço, tá? Aí ele falou assim, olha, ficou muito tempo lá na minha casa, e pequeno. Veio até aqui na escola dominical que eu trazia e tal. Aí ele falou assim, ora por mim, eu preciso de oração. Ele já muitas vezes eu tinha evangelizado, falado com ele da seriedade e tal. Aí eu falei, não, vamos sim. E ele sentado, eu comecei a orar, firme, confiante. Mas o Espírito me mostrou que ele estava zombando. Você está entendendo? Entendi. Alguma coisa me comoveu aqui e eu parei. E falei assim com ele, você está pensando que eu estou brincando? Eu estou falando com Deus. E você está zombando. Eu fui muito séria com ele. Eu não sei. Eu fico assim até preocupada, quero até chamá-lo e falar de olho a olho com ele a respeito disso. Mas eu fiz isso. Falei, não, eu estou falando com Deus e você fazendo isso. Fiquei brava. No meio da oração. Parei. É realmente difícil, né? Não é mesmo? Mas foi, de repente foi providencial, né? Tiago vai falar sobre, no capítulo 3 de Tiago, ele vai falar sobre a língua, né? Ele fala muito bem sobre isso, né? Capítulo 3, todo o capítulo, né? Ele vai falar sobre isso. Oi? Isso, 3:6. Todo capítulo vai falar sobre isso, né? Ao 6 vai dizer assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Como os animais do mar foi domada pela natureza humana. Versículo 8. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, cheia de peçonhas, mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Né? A gente... Se a gente fosse sincero, irmão, eu vi um discurso de um pastor famoso, rapaz. Mas ele falando a asneira de uma outra pessoa. Falei, meu Deus do céu. Como é que de uma boca procede bênção e pode proceder a maldição assim tão ao vivo, assim, gravado, assim, de uma forma bem falada, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Mas falando de uma pessoa, mas chamando de vagabundo, não sei o quê. Eu falei, mas palavra assim, mas é pastor famoso. A gente não é meia boca igual eu, não. Ele é culto. A gente culta, a gente que... a gente com instrução, né? É gente que instrui muitas pessoas seguem o ensinamento, sabe? Eu falei, misericórdia. Estou dizendo que eu sou melhor do que ele, não, sabe? Porque a gente às vezes é bem discreto no falar. Mas falando assim de uma forma assim difícil, eu falei, meu Deus, só Deus mesmo para ter misericórdia, né? Mas nós somos tão ruins quanto também, tá?
Aí ele vai assim, ó, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito a semelhança de Deus. Os homens feito semelhança de Deus. A gente acha que é só crente que é feito semelhança de Deus. Mas todo ser humano é feito a semelhança de Deus, que pode se redimir e pode crer em Jesus. Jesus morreu por todos. Semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O versículo fala assim, ó, nenhum homem pode domar a língua, né? Então a gente vai descansar. A gente vai ver descansa nesse versículo aqui. Ninguém, um homem pode, então eu também vou aproveitar e vou saltar os cachorros. Mas chega aqui no versículo 11, ele vai dizer, de a mesma boca procede bem. Bênção e maldição, versículo 10, né? Meus irmãos, não convém. Vocês lembram de um versículo que fala sobre isso? Qual versículo muito famoso que fala sobre convém? Mas nem todas convêm. Você está vendo essa palavra? Eu gosto dessa palavra convém, Lucas. Porque essa palavra convém me dá possibilidade. Ela traz para a gente, sabe o quê? Possibilidade. Essa palavra convém me liberta no sentido de eu buscar o caminho certo. Essa palavra convém me tira debaixo daquela coisa, todo mundo é assim, todo mundo faz, todo normal. Essa palavra convém traz para mim uma liberdade, uma libertação de mim mesmo, no sentido, eu tenho possibilidade, eu posso acertar. Né? Essa palavra convém vai tirar esse versículo 8 e diz, nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode. Mas veja aqui no versículo assim, ó, mas não, irmãos, não convém que isto se faça. Não convém. É lícito. Você pode meter a lenha que você quiser. Tem liberdade. É lícito. Se Deus te deu para falar, pode falar. Mas não convém. É conveniência. Não convém, né? Não convém. Porventura aí vai falar sobre a fonte, né? E coisas desse sentido. E Efésios capítulo, ele vai dizer também em Efésios, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe de ganância, mas só aquela que pode trazer edificação àquele que ouve. Você está vendo? Não saia. Não saia. Então existe um controle. O controle está no convém. Convém. Né? Pedro vai dizer assim, ao saber de todas essas coisas, que pessoa vos convém ser? Que pessoa me convém ser? Sabendo, né, sabendo da minha responsabilidade, da onde eu fui, né, o amor de Deus que me salvou, né, saber em quem eu tenho crido, saber que Ele... Só de nós analisarmos o sofrimento de Cristo, sabendo que nós vamos para a glória, que pessoa nos convencer? Não é? Isso aí. Santificado mesmo. Então é isso, irmãos. Que pessoa nos convém? Só para a gente encerrar, então, só para a gente encerrar a palavra aqui, para a gente dar encerramento dessa parte, para que Deus nos abençoe nos próximos. Então, temperado com sal, saibais como vos convém responder a cada um. Novamente, a palavra convém está novamente nos trazendo também a liberdade, pode responder o que você quiser. Né? Então é isso. Se falar alto, para falar. Pode ficar à vontade. Não, pode ficar à vontade. É porque a gente é curioso, né?
A gente fica curioso. Quem é pessimista fica... Depois, às vezes, com uma palavrinha assim, a gente torna o balde. Torna o balde. É Até isso com aí. os irmãos, Não, em casa. a gente vê o defeito de um, de outro. Olha só. E eu falo demais, na hora que eu falo coisa não precisa. Então, uma dificuldade. Pode falar. Até na pregação, eu no estudo, teve um irmão que foi pregar uma vez e ele falou assim: quem não aceita Jesus é burro. Pode, é burro. Mas no fundo é burro mesmo, né? Mas fazer o quê? Foi eu que falei, não? Foi eu que falei. Não foi eu que falei, não, né, Celeste? Não foi eu que falei, não, né? Que eu posso ter falado. Porque, irmãos, e se tem um negócio difícil de controlar é a língua, ainda mais quando você está na pressão. Ainda mais quando o negócio está arrochado. Não é fácil controlar. Quando está tudo bem, tranquilo, quando está fluindo bem, tranquilo, mas na hora da pressão, velho, aí que você vai saber quem é, tem uma colocação que diz, quando você pega uma garrafa d'água, você aperta ela, sai água. Por quê? Porque ela está cheia de água. Então, quando a vida te aperta, vai sair daquilo que você está cheio. Vai sair daquilo que você estiver cheio. Se você estiver cheio do Senhor. Né? Então, na hora que a vida te aperta, você vai falar aquilo que o coração seu está cheio. Por causa que precisa dessa colocação. Santificai a Cristo em vossos corações. Porque a vida vai te apertar. Vai ter dia que sua língua vai queimar aí para falar. Né? Queima, chega a doer na garganta. É. E outro detalhe importante, gente, um conselho importante, cuidado com aquela expressão. Pode falar, Luiz. Mas eu às vezes acho que quem não tem Jesus são um herói. Viver no mundo que nós estamos vivendo. Para nós não está fácil, imagina porque não tem Jesus. Não tem esperança. Esperança, né? Eles acham que são heróis. Nós temos esperança. É isso aí. Né? Deveria ter uma vida mais leve, né? Mais leve. Mas é isso aí. Então, aperta, né? Tem hora que o negócio tá tão difícil que a gente vê e segura. Mas que dá cal, né? Agora, eu queria falar uma palavra para você aqui. Cuidado com aquela expressão assim, eu tenho que desabafar. Cuidado com isso. Porque esse negócio de eu tenho que desabafar, você é grosso com as pessoas. Às vezes você fala com pessoas que a pessoa não precisa de ouvir aquilo. Ia fazer melhor se a gente conseguisse falar com a gente mesmo, falar com o Senhor, desabafar de outra forma. Diga. É isso aí. Duas ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Não seja pronto a ouvir e tardio para falar. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Isso aí, tá vendo? Tá vendo o poder da comunicação? Poder da comunicação. Então é isso que Paulo quer transmitir para nós. Então, um ensinamento lá no passado, que serve para a gente hoje. Serve para a gente. Isso aí, é o silêncio, né? Porque às vezes... Porque pensar, irmão, você não vai escapar, não. Tá? Pensar, você vai pensar. Você vai pensar. Isso aqui é um desafio para cada um de nós. Quer ver um desafio que a gente é difícil encarar? Se você tivesse coragem de chegar na sua casa e juntar a sua família e passar na televisão aquilo que você pensou nos últimos 30 dias. Já pensou nessa possibilidade?
sentar na sala da sua casa com toda a sua família e passar lá tudo que você pensou no decorrer. 30 dias só. Oi? Que cada um pensou, né? Mesmo. Vai passar a vida não é aquilo que você fez. Talvez não é tão bom assim. É isso aí. Então, irmão, só para encerrar, então, que Deus nos abençoe e que a nossa palavra seja agradável e temperada com sal. Eu não sei como fazer isso, mas eu dei um princípio aqui: santificai a Cristo em vossos corações, e o Espírito Santo que habita na gente vai conduzir a gente, né? E que a gente possa viver como convém, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada dia a alegria da presença daqui, estarmos uns com os outros aqui. Amém?